Presidente, eu começo por cumprimentar os representantes da CTP, da Aresp e da AHP e agradecer-lhes as reflexões que nos trouxeram aqui. É claro que os 4 maiores bancos privados nacionais controlam a UNIC e, através do controle da UNIC, impõem, porque a palavra é mesmo esta, impõem aos comerciantes taxas de serviço muito elevadas que, de acordo com os números que nos deram aqui hoje, representam por ano cerca de 100 milhões de euros. E é através, portanto, deste controle, do controle do sistema de pagamentos, que a banca procede a uma extração de riqueza da economia real. Os 100 milhões de euros que nos falaram aqui hoje, a APET tínhamos falado na audição anterior de 118 milhões por ano, portanto estamos a falar de largas centenas de milhões de euros por ano que a banca, através do controle que tem sobre esse sistema de pagamentos, extrai da economia real, em seu benefício, obviamente, mas, claro, prejuízo dessa economia real, das empresas que aí operam e também dos consumidores. A banca reage relativamente a esta questão, falando da sua rentabilidade, mas é preciso lembrar que com a generalização do uso de cartões como meio de pagamento e a utilização das caixas multibanco, a banca teve reduções de poupanças, aliás, poupanças significativas, que, por exemplo, o Banco de Portugal estima em cerca de 300 milhões de euros por ano. Ou seja, a banca, com a generalização do uso dos pagamentos eletrónicos, tem poupanças anuais, ou seja, ganhos anuais de 300 milhões de euros, mas não lhe chega. Ainda quer ir buscar mais 100 milhões de euros que nos falaram aqui hoje, 118 noutros setores e provavelmente muito mais noutros setores. Portanto, quer ganhar dos dois lados, quer ganhar com a redução de despesas que resulta da generalização dos pagamentos eletrónicos e depois quer ganhar cobrando estas taxas aos comerciantes. E obviamente que esta é uma situação que é necessário pôr cobro. Está em discussão aqui um projeto de lei do PS, está também na União Europeia a discussão de uma proposta de regulamento no mesmo sentido, de reduzir as comissões interbancárias. E não atuando diretamente sobre a taxa de serviço praticada junto dos comerciantes, mas indiretamente através destas comissões interbancárias. E na documentação que está disponível sobre esta iniciativa europeia, o que se diz lá é que há uma expectativa de que, atuando sobre as comissões interbancárias, se possa depois conseguir a tal redução de taxas de serviço aos comerciantes. No entanto, isto é uma expectativa e as expectativas podem se concretizar ou não. E, obviamente, que se poderia atuar diretamente sobre esta matéria, sobre as taxas praticadas aos comerciantes, limitando-as ou anulando-as, em vez de atuar indiretamente com base numa expectativa que um mecanismo qualquer depois, ao fim de algum tempo, leve a que essas taxas caiam. De qualquer maneira, o que temos em cima da mesa é esta proposta de regulamento europeu, nesse sentido, e também o projeto de lei que o PS apresentou também nesse sentido, atuar indiretamente. Mas eu queria também referir aqui outra coisa. Numa audição que tivemos com o presidente da CIBS, ele dizia, portanto, todo este sistema assentava em 3 pernas, não sei se tiveram conhecimento da audição que ele deu aqui, 3 pernas. Uma delas era as taxas aos comerciantes, outra delas era anuidades dos cartões e uma terceira que é a taxa pelo uso multibanco, que esta em Portugal não existe porque está proibida diretamente por legislação. E já agora também se poderia ter tentado de forma indireta eliminar essas taxas no multibanco, impedir que elas surgissem, mas a opção foi atuar diretamente através de legislação, proibindo, não se pode, e acabou. Mas, voltando à questão das 3 pernas, e dizia aqui o Sr. Presidente da CIBS, Vítor Bento, que uma perna já não existe e agora podem cortar a segunda perna e o sistema a banca reequilibra-se de forma a ir buscar, digamos, as suas rendas à terceira perna. Mas acrescentou mais. Se cortar também a terceira perna, portanto o sistema não tem pernas para sustentar, mas a banca irá buscar o seu rendimento a outras fontes. E dou aqui, inclusive, um exemplo, o encarecimento do crédito. Ou seja, se não for por aqui, vai por ali. Ou seja, a ideia que se transmitiu, não sei se conscientemente ou inconscientemente, foi que no atual quadro político a banca faz o que quer. Se lhe corta uma perna ali, ela vai buscar os seus rendimentos por outro lado e, digamos, em última análise, a ameaça do encarecimento do crédito e buscar as suas rendas aí. Ora, e nós entendemos que isto tem que se pôr cobro a isto, entendemos que só com a recuperação do controle do sistema financeiro, do sistema bancário por parte do Estado, é que se pode colocar a banca ao serviço do país, ao serviço da economia, em vez de estar ao serviço de uns quantos acionistas que tentam, por todos os métodos possíveis, extrair da economia real as suas rendas.
Obviamente que é preciso atuar aqui, nesta área, mas também em muitas outras coisas. O Dr. Luís Veiga, na sua intervenção, a certa altura disse, quase em jeito de desabaço, já nem falamos do IVA, mas temos que falar. É importante falar do IVA e esta é uma matéria que não pode morrer e tem que ser sempre trazida aqui, como muitas outras matérias que afetam o dia-a-dia concreto das empresas e que têm que ser resolvidas, não só esta questão das taxas praticadas nos sistemas de pagamento por parte da UNICA, mas também muitas outras questões, como por exemplo o IVA da restauração, e o PCP tem aqui proposto por diversas vezes, insistentemente, e não deixamos de falar nisso, porque é importante, neste sentido e muitos outros, para proteger a atividade destas empresas. No caso concreto da restauração, que são afetadas diretamente, a restauração e a hotelaria, pelo aumento do IVA de 13% para 23%. Mas a questão que eu lhes queria colocar é apenas uma, até agora não coloquei nenhuma questão, fiz uns considerandos, é a seguinte: disseram, e está no vosso documento que apresentaram, que o artigo 3º é inaceitável. O artigo 3º do projeto de lei apresentado pelo PS é inaceitável porque mexe o artigo 2 apenas nas comissões interbancárias, mas o artigo 3º deixa, digamos, ao livre negociação, livre entre aspas, no contexto atual é tudo menos livre, não é uma imposição entre as partes. E a pergunta que eu lhes queria colocar é se tem alguma proposta concreta para, do ponto de vista legislativo, atuar nesta matéria, forçando que uma alteração das comissões interbancárias se repercute automaticamente e de que forma nas taxas cobradas aos comerciantes. Porque, segundo entendi, a vossa proposta ia no sentido de que não se atuasse diretamente através das comissões interbancárias, mas se atuasse diretamente, de alguma forma, para que as taxas cobradas aos comerciantes fossem reduzidas ou mesmo eliminadas. Portanto, a questão que eu vos colocava era apenas esta: se tem alguma proposta concreta que queiram deixar a esta Comissão relativamente ao mecanismo que consideram adequado, no sentido de atuar diretamente sobre as taxas cobradas aos comerciantes e não indiretamente através das comissões interbancárias. Muito obrigado.